Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Paixão da Leitura, de Virginia Woolf. Um ensaio filosófico e, por que não dizer, didático. Ela, Virginia, a escritora britânica expoente do século XX, vai nos ensinar como se deve ler um livro com o nosso papel de ajudar a trazer livros bons para o mundo, como leitores. É, isso aí, vamos lá. Eu acho que esse é quase um manifesto aqui do Leitura de Ouvido, né? Verdade. Então depois a gente volta a falar sobre esse ensaio da Virginia Woolf. Boa leitura. A Paixão da Leitura, de Virginia Woolf. Tradução, Tomás Tadeu. Nesta época tardia da história do mundo, encontram-se livros por toda a parte da casa. No quarto das crianças, na sala de estar, na sala de jantar, na cozinha. E, em algumas casas, eles aumentaram tanto que têm que ser acomodados num aposento exclusivo. Romances, poemas, histórias, memórias, livros caros em couro, livros baratos em brochura. Detemo-nos diante deles e, num assombro passageiro, perguntamos: que prazer extraímos ou que proveito tiramos ao percorrer com os olhos essas inumeráveis linhas em letra de imprensa? Ler é uma arte muito complexa. É o que nos revelará até mesmo o exame mais apressado de nossas sensações como leitores. E nossas obrigações como leitores são muitas e variadas. Mas talvez se possa dizer que nossa primeira obrigação para com um livro é que devemos lê-lo pela primeira vez, como se o tivéssemos escrevendo. Para começar, devemos nos sentar no banco dos réus e não na poltrona do juiz. Devemos, nesse ato de criação, não importa se bom ou ruim, ser cúmplices do escritor, pois cada um desses livros, não importando o gênero ou a qualidade, representa um esforço para criar algo. E nossa primeira obrigação como leitores é tentar entender o que o escritor está fazendo, desde a primeira palavra com que compõe a primeira frase, até a última com que termina o livro. Não devemos impor-lhe nosso plano. Não devemos tentar fazer com que sua vontade se conforme à nossa. Devemos deixar que Defoe seja Defoe e que Jane Austen seja Jane Austen, tão livremente quanto deixamos que o tigre tenha seu pelo e a tartaruga sua carapaça. E isso é muito difícil, pois uma das qualidades da grandeza consiste em deixar que o céu e a terra e a natureza se conformem à visão que lhes é própria. Os grandes escritores exigem, assim, que façamos frequentes e heróicos esforços para lê-los corretamente. Eles nos vergam, eles nos quebram. Ir de Defoe a Jane Austen, de Herd a Peacock, de Trollope a Meredith, de Richardson a Rudyard Kipling, é ser torcido e distorcido, é ser jogado violentamente para um lado e para o outro. E isto vale também para os escritores menores. Cada um deles é singular. Cada um tem uma visão, uma experiência, uma característica própria que pode entrar em conflito com a nossa, mas que devemos permitir que se expresse plenamente se quisermos fazer-lhe justiça. E os escritores que mais têm para nos oferecer são muitas vezes os que mais violentam os nossos preconceitos, particularmente se são nossos contemporâneos, de maneira que precisamos de toda a imaginação e compreensão se quisermos tirar o máximo proveito daquilo que eles podem nos oferecer. Mas ler, como sugerimos, é um ato complexo. Não consiste simplesmente em estar em sintonia e compreender. Consiste também em criticar e em julgar. O leitor deve deixar o banco dos réus e se acomodar na poltrona do juiz. Deve deixar de ser amigo, deve se tornar juiz. E este segundo processo, que podemos chamar de processo pós-leitura, pois é frequentemente realizado sem termos o livro à nossa frente,
proporciona um prazer ainda mais sólido do que o obtido quando estamos virando as páginas. Durante a leitura, novas impressões estão sempre anulando ou completando as velhas. Deleite, raiva, enfado, riso se alternam, enquanto lemos sem parar. O julgamento fica em suspenso, pois não podemos saber o que está por vir. Mas agora o livro acabou, tomou uma forma definitiva. E o livro como um todo é diferente do livro há pouco absorvido em variadas e diferentes partes. Ele tem uma forma, ele tem um ser, e essa forma, esse ser, pode ser retido na mente e comparado com a forma de outros livros e se lhe pode atribuir o seu próprio tamanho e insignificância em comparação com os deles. Mas se esse processo de julgar e decidir está cheio de prazer, está também cheio de dificuldades. Não se pode esperar muita ajuda do exterior. Críticos e resenhas críticas abundam, mas ler as opiniões de outra mente não ajuda muito quando a nossa ainda está fervendo de um livro que acabamos de ler. É só depois que formamos nossa opinião que as opiniões dos outros se mostram mais esclarecedoras. É quando podemos defender nosso próprio julgamento para obtermos o máximo do julgamento dos grandes críticos, os Johnsons, os Dryden e os Arnold. Para que possamos tomar nossa decisão, a melhor forma de ajudarmos a nós mesmos é, primeiro, compreender tão complexa e exatamente quanto possível a impressão que o livro deixou, e depois, comparar essa impressão com as impressões que formulamos no passado. Elas estão ali, penduradas no armário da mente. As formas dos livros que já lemos, como roupas que tiramos e penduramos à espera da estação adequada. Assim, se acabamos de ler pela primeira vez, digamos, Clarissa Harlow, nós o pegamos e deixamos que se mostre contra a forma que continua em nossa mente desde que lemos Anna Karenina. Colocamos os dois lado a lado e, imediatamente, as silhuetas dos dois livros aparecem recortadas, uma contra a outra, tal como o canto de uma casa, para mudar de figura. Aparece recortado contra a plenitude da lua cheia. Contrastamos as características salientes de Richardson com as de Tolstói. Contrastamos a sua obliquidade e verbosidade com a brevidade e a falta de rodeios de Tolstói. Perguntamo-nos por que cada escritor escolheu um ângulo tão diferente de abordagem. Comparamos a emoção que sentimos em diferentes crises de seus livros. Especulamos sobre as diferenças entre o século XVIII na Inglaterra e o século XIX na Rússia, mas as questões que se insinuam aqui que juntamos os livros não têm fim. Assim, por etapas, fazendo perguntas e respondendo-as, descobrimos que decidimos que o livro que acabamos de ler é deste tipo ou de outro, que tem este ou aquele nível de mérito, toma o seu lugar neste ou naquele ponto na literatura como um todo. E se somos bons leitores, julgamos assim não apenas os clássicos e as obras-primas dos mortos, mas prestamos aos escritores vivos o cumprimento de compará-los como devem ser comparados, com o padrão dos grandes livros do passado. Assim, pois, quando os moralistas nos perguntam o que ganhamos quando nossos olhos percorrem essa pilha de páginas impressas, podemos responder que estamos fazendo nossa parte como leitores no processo de colocar obras-primas no mundo. Estamos fazendo nossa parte na tarefa criativa. Estamos estimulando, encorajando, rejeitando, mostrando nossa aprovação ou desaprovação. E estamos assim testando e incentivando o escritor. Esta é uma das razões para se ler livros. Estamos ajudando a trazer livros bons ao mundo e a tornar os ruins impossíveis. Mas essa não é a real razão. A real razão continua inescrutável. A leitura nos dá prazer. É um prazer complexo e um prazer difícil. Varia de época para época e de livro para livro. Mas ele é suficiente. Na verdade, o prazer é tão grande que não se pode ter dúvidas de que sem ele, o mundo seria um lugar muito diferente e muito inferior
ao que é. Ler mudou, muda e continuará mudando o mundo. Quando o dia do juízo final chegar e todos os segredos forem revelados, não devemos ficar surpresos ao saber que a razão pela qual evoluímos do macaco ao homem e deixamos nossas cavernas e depusemos nossos arcos e flechas e sentamos ao redor do fogo e conversamos e demos aos pobres e ajudamos os doentes, a razão pela qual construímos, partindo da aridez do deserto e dos emaranhados da floresta, abrigos e sociedades, é simplesmente esta. Nós desenvolvemos a paixão da leitura. E esse foi A Paixão da Leitura, de Virginia Woolf. O texto que termina com essas próprias palavras, né? A paixão da leitura. Paixão que é uma palavra tão potente, né? Tem tanta coisa que puxa dessa ideia de paixão, essa combinação de letras, P-A-I-X-A-O com tio em cima do A. Mas é muito legal porque a Virginia cita vários autores e obras nesse texto. Sim. E isso vai deixando a gente vai fazendo a gente pensar quais eram as experiências literárias dela própria. Daqui a pouco, segura, deixa no gancho, eu vou trazer essas revelações aqui. E também muita coisa atual, né? Isso de... ela uma hora fala dos escritores antigos como se fossem as obras superiores, né? E não mudou muito, a gente também acha sempre o superior, né? Isso que veio antes, por exemplo, a Virginia. É que no caso, leitura de ouvido tem isso como foco, né? Trabalhando com textos de domínio público. Mas tudo, né, gente? No meu tempo era melhor, né? Sempre tem essa. Mas não vamos menosprezar a literatura contemporânea, tem muita coisa boa hoje também, né? E aí vou sintetizar aqui a fala da Virginia, né? O contexto desse ensaio, ela fala que nós temos a obrigação de ler os vivos também, né? Não apenas os clássicos, porque assim a gente ajuda a trazer livros bons para o mundo. Ampliar um pouco mais essa síntese, ó, o movimento. Ampliar essa síntese. Então, é aquilo que até eu falei isso no lançamento do seu livro, que a gente fez recentemente, né? Uhum. Que é aquilo de ter as três coisas, né? Quem produz a cultura e quem viabiliza. No caso aqui do leitura de ouvido, a gente meio que faz isso, né? Uhum. Produz e viabiliza. E tem que ter quem consome, você aí do outro lado, né? Porque, na verdade, eu acho que até a pessoa que consome a cultura, ela faz a cultura existir. Uhum. Né? Por isso que a gente vê algumas coisas assim, perdendo um pouco a força, né, como a música, que uma vez a música era o centro de tudo, né, e hoje tá bem diminuído isso, e eu acho que é justamente assim, por não ter mais o público não tá tanto indo atrás, né, mais. Quando você fala dessas três vias, você está sintetizando um ensaio teórico de Antônio Cândido, no livro Literatura e Sociedade, que tem a capinha azul e preta. Ele desenha um tripé, eu desenhei o tripé na minha cabeça, ele cita ali, né? Ele fala que é necessário autor, obra e público. E é uma relação que se retroalimenta e é essencialmente sustentado um pelo outro. Não existe autor sem obra, não existe obra sem autor e não existe nenhum dos dois sem público, né? Então o público até existe sem o autor e sem a obra, mas autor e obra precisa do público. Sim, essas três coisas se retroalimentam, né? Só que na verdade o público fica melhor e mais bem selecionado se tiver o autor e a obra. Né? Que na verdade a gente precisa partir de um ponto para saber quem somos no universo. São três coisas que na verdade são uma só, né? Porque se uma tá meio capengando, assim, digamos, já não funciona direito, né? Então é muito bom, viu? A gente encontra essas analogias não só aqui nessa explicação como você trouxe, que se citou espontaneamente lá no lançamento do livro, mas me fez lembrar o texto teórico. É justamente esse o ponto, né? Da gente ter a manutenção da obra de arte, né? A manutenção do que é pensado como um produto cultural para trazer algo de melhor para uma sociedade, né? Que é super necessário. A gente não pode só acordar, comer, trabalhar, comer feijão, dormir, acordar, comer, trabalhar, comer feijão, dormir, né? A gente tem que ter algo a mais na vida,
Sim. E há aqueles que não trabalham, né? Que só acordam, vegetam, e daí dormem de novo, e acordam, e etc. Ou aqueles que nem acordam. Daí já tô falando no sentido figurado. Mas a Virginia aqui, para sintetizar o que ela diz nesse ensaio, que já é um ensaio curto, mesmo assim a gente gosta de trazer uma ideia aqui para esse debate. Então, no começo note que ela não cita biblioteca, ela não usa essa palavra em nenhum momento, mas ela infere o surgimento das bibliotecas nas próprias residências. Algo que, assim, aproxima o acesso dos leitores do objeto lido. Só que ela dá um alerta que ler é uma arte muito complexa e que a nossa obrigação como leitores são muitas e são variadas. Aí ela dá 2 exemplos que eu achei super interessante. Primeiro de tudo, número 1, a gente tem que ler como um réu no banco dos réus. Ou seja, ler sem julgar. Você tá sendo quase a vítima daquela história ali, né? Você tá só ali presenciando. Se colocando no papel empático de quem escreveu. Ler como se eu estivesse escrevendo, né? Uhum. Então, fazer esse movimento empático, eu achei sensacional da parte dela. E fico pensando que cada grande história que ela leu, grande ou pequena, ela deve ter feito esse exercício, né? Que é esse fluxo de consciência tão inerente à Virginia. E é difícil você também não julgar enquanto você tá lendo. Nossa, a gente faz isso o tempo todo, né? Deixar em suspenso o julgamento é realmente extremamente difícil. E aí tá um dos níveis de complexidade que ela nos diz. E no segundo momento, depois que eu já li o texto, aí sim eu tenho que ser o pior crítico que existe. Porque ela fala que eu tenho que saber me colocar, criticar como um juiz. E julgar, daí sim, não apenas os clássicos, mas também os escritores vivos. E aí ela sintetiza pra gente ajudar a trazer livros bons no mundo. Eu gostei dessa responsabilidade pro leitor. Se você julga prematuramente, daí, às vezes, o escritor colocou aquilo lá de propósito. Então, se você julgar aquilo e, às vezes, eu julguei e já tô condenando a história inteira por causa disso, daí, de repente, você perdeu o propósito do próprio autor, que foi jogar aquilo de uma forma que faça parecer algo menor, né? Então, eu acho que esse também é um dos perigos de julgar antes de terminar. Eu faço muito isso também, de estar lendo ali e já, nossa, aqui tá nada a ver, ou tá muito, muito aquém, né, do que eu tava esperando. E muitas vezes, eu diria que na maioria, isso é real, né? Acaba sendo, no final, você chega, realmente tá aquém do que eu tava esperando. Mas muitas vezes também não é, né? Você julgou aquilo prematuramente. E hoje tem muita cultura de você ouvir o que o outro falou sobre aquilo, então você já começa no julgamento, né? É verdade. Então você... Nossa, hoje esse julgamento acontece muito antes. Muito antes. Eu diria que esse julgamento prévio, sem conhecimento de causa do texto, enfim, da produção cultural, é um dos principais motivos que faz com que as pessoas abandonem a leitura de um livro. Né? Então, eu escutei algo sobre isso, ou, me disseram que é um livro muito difícil. Mas vá lá, cara, você com a tua bagagem, com a tua experiência, com toda a sua expertise de leitor, será que vai achar mesmo um livro tão impossível? Julgue você. Né? Sim, nossa, então, tem aconteceu experiência muitas de vezes. ler. Aconteceu muitas vezes as pessoas falarem, nossa, isso aqui é muito complexo, isso aí é legal, mas é muito complexo de entender, ou enfim. E daí você acaba indo e experienciando aquela obra e você, nossa, não é tão assim. Eu sempre ouvi do Cidadão Kane, né, do filme. É um filme complexo, é meio difícil de entender e tal. Daí, é porque não tem cor. Daí você assiste e fala, como assim? É difícil de entender. O trabalho do diretor mais claro é impossível, né, ele ter feito. Então, esse pré-julgamento atrapalha. Eu acho que muitas vezes a pessoa que fala isso, é muito complexo, é porque ela também tá, eu entendi, é complexo e eu entendi. Ela tá querendo também se elevar um pouco, né? Tem que pensar que as pessoas hoje também têm graus de complexidade, né? Cada um é um microcosmo dentro de si mesmo. Então, eu diria assim, tira essa ideia do julgamento, do pré-julgamento, e vai você, se você tiver tempo e disposição para isso, julgar por si própria a obra a partir da leitura dela, né? Fazer uma leitura ali fiel, íntegra, uma leitura genuína. É tão gostoso pegar um texto para ler.
E daí ela enfatiza no final que você tem que ser também o juiz, né? Mas depois no final. Sim, então, depois que de também ter é importante lido. você, né? Pra você considerar se aquilo é importante pro mundo ou não, né? Isso mesmo. Então esse texto ele tá no conjunto de O Sol e o Peixe, que são 9 ensaios, né? Então é o terceiro dos 9. A gente completa um terço do livro hoje, que foi traduzido pelo Tomás Tadeu no Brasil. Bem legal, gostei desse feito. Agora, a relação de Virgínia com os livros tem imensas dimensões. Vou listar aqui algumas delas a partir de agora, tá, Lucas? Ela escrevia, todo mundo sabe, né? Ela editava livros à mão no começo da carreira, depois eles fundam a editora. Ela traduzia também inúmeros Depois textos. ela no computador, né? Debatia e, acima de tudo, ela nos ensinava como se deve ler um livro, a exemplo desse episódio de hoje, que é mais contemplativo sobre a paixão em si, mas há um específico que está em O Valor do Riso em Outros Ensaios, que se chama justo Como se Deve Ler um Livro, com uma interrogação. Né? Então, assim, vou falar dessa vertente da produção de livros, ali no período entre guerras, primeiro lembrar que a Virginia nasceu Adeline, né, Stephen, e ela ganha o Wolf, que o Virginia tá no meio, Adeline, Virginia e Stephen, né? E ela ganha o Wolf quando ela se casa com o Leonard, que era historiador, né, em 1912, né, que é o sobrenome que a deixa conhecida no mundo todo. Então, ela e Leonard passavam um tempo realizando a impressão de livros à mão, e foi bem no período entre guerras ali, entre 1918 e 1939. Então, ao fim da Primeira e antes do início da Segunda Guerra, eles fizeram muito isso. Lembrando que a Virginia morre em 41, né? Ali no meio do Segundo Combate Mundial. Essa atividade para o casal era um passatempo. Então, ela estava cansada de escrever, pegava lá, estava meio estressada, o processo estava um pouco estressante, ela e Leonard iam produzir livros à mão. Sensacional, isso me fez lembrar a Arte e Letra do Jornal de Geraldine, que é uma editora de Curitiba, que a Jaqueline Conte doou o livro pra gente, acho que foi o ano passado, a gente fez o sorteio e fez esse episódio. A Jaqueline Conte, que é a nossa apoiadora. Eles fazem também livros em processo manual, né? Tudo muito... Claro que aqui a Virginia e o Leonard era muito incipiente tudo que a gente tinha em imprensa ainda, né? No início do século passado. Mas é legal que ainda hoje a gente vê aí editoras fazendo esse processo mais manual, né? Com uma curadoria bem mais apurada e tal. Mas então, em 1917, eles decidem então comprar impressoras e fundam a própria editora, que é a Hogarth Press. Ela fica anos... E era na sala de estar da casa deles. Aí eu fico imaginando... 2 HP. Dá pra ter uma noção do clima literário que eles estavam envolvidos, né? Papel pra tudo que é lado. Né? Papel pra todo lado, pilhas de livros, capas duras, encoramento, enfim, o cheiro no ar de tinta. Ela menciona no ensaio também os tipos de livro, né? O mais velhinho até o mais rebuscado. Também que daí eu fiquei imaginando os livros aqui de casa. Sim, tem aqueles velhinhos ali. Daí, tem os melhores também. Então, e eles trouxeram vários livros da língua russa para a inglesa nesse momento, na Hogarth Press, né? E eu até fiquei pensando, o nome fica tão próximo, né, é em Londres, não é Hogwarts, é Hogarth Press. Não a gente não tem o não W tem nada só. de Harry Potter. Né? É bem parecido e não tem o S do final, né? Mas enfim, essa coisa da minha cabeça aí fazendo as correlações. Mas então em 38 a Virginia renuncia a parte dela no negócio da impressora e um amigo entra, o John Lehman, né? Que entra com o Leonard continuando as impressões. E hoje, a Hogarth é um selo da The Crown Publishing Group, que faz parte da editora inglesa Random House. Né? Então, existe ainda... Da Penguin? Deve ser da Penguin. Random House. Não. Só tem a Pinguim mesmo, que é Random House. Então... E é britânico, então acho que é da Pinguim mesmo. Legal, né? Então, olha aí, a gente vai pegando os livros na mão hoje, vai entendendo o início lá, como é que essa editora surgiu, né? E é interessante porque eles tinham um grupo, a gente já falou disso lá no episódio do começo, que é o grupo de Bloomsbury, né? E
E ele é assim, um círculo de intelectuais e artistas britânicos, o casal fazia parte, mas ou eles moravam, ou eles trabalhavam, ou eles estudavam nesse bairro londrino, né? E assim, eles não necessariamente eram contrários às convenções da vida. Eles não eram necessariamente um grupo, mas o que eles eram era contrários às convenções da vida vitoriana e à burguesia. Mas eles acreditavam no prazer, inclusive entre eles houve vários affairs, assim, casos de amor dentro do próprio grupo ali, mas eles, enfim, eram um grupo de intelectuais que debatia literatura. Mais a fundo ainda, vários textos desse grupo foram publicados na Hogwarts Press do casal. Uhum. Né? Aí, mais a fundo ainda, eu fui buscar, assim, mas o que ela lia de verdade, né? Daí existe um projeto, UK Reading, que tem feito um levantamento assim, esclarecedor, quer saber a história da leitura na Grã-Bretanha entre 1450 e 1945. Então, a Virginia está dentro ali. Querem saber das experiências literárias de vários famosos, inclusive muitos que já trouxemos aqui, além da Virginia. Catherine Mansfield, Charles Dickens e Henry James, por exemplo, que a gente nunca trouxe, mas é um escritor da época também. E eles vão trazendo algumas coisas. E eu separei aqui umas 2 tiradinhas só para falar de como que ela se manifestava a respeito das leituras que ela fazia. Vou ler aqui. Sim. Ela coloca: ao ler Crime e Castigo, por exemplo, ela afirmou: é completamente evidente que Dostoiévski é o melhor escritor de todos os tempos. Sobre Em Busca de Tempo Perdido, de Proust, ela disse: ontem à noite comecei o volume 2, A Sombra das Raparigas em Flor, e me propus ficar presa nele todo o dia. Ai, se eu pudesse escrever assim, choro. No momento é tanta incrível vibração, saturação, intensificação que me produz. Há quase algo sexual nisso, que sinto que posso escrever assim. Quase ninguém estimula tanto os nervos da escrita em mim. É uma obsessão. Então, é bem aquilo, se você quer escrever, você tem que ler muito, né? Era uma fã mesmo. Para o nosso apoiador, então, no arquivo, tá indo o link onde eles vão poder ler outras impressões de leituras que a Virginia tem, que esse projeto expôs ali, e eu localizei isso, tô mandando pro apoiador. E esse tipo de afirmação ela fazia em cartas escritas, né, em distintas épocas e a diferentes pessoas. Então, é muito interessante. Gostei bastante, assim, de descobrir essas questões e pensar, né? Bastidores. Ler é uma arte muito complexa, mas você tem que se colocar diante dessa complexidade para evoluir como ser humano. Aí, essa sou eu falando, né? Então, você tá aí, às vezes, fazendo até uma outra atividade mais manual, né? Que não exige do intelecto e tá, ao mesmo tempo, escutando a gente, né? Ouvindo os nossos textos e tá fazendo a sua vida crescer de uma forma tão maior, né? Porque eu acho que a gente forma um grande inconsciente, talvez consciente, coletivo de pessoas que estão pensando textos, histórias e palavras a todo momento, né? Porque também você aí que está nos ouvindo tem o teu próprio ciclo, né? E daí as ideias aqui, você concordando ou não, mas elas vão se disseminando, né? A gente tenta sempre trazer fatos mais verídicos possíveis, né? O mais estudados possíveis. Então, se todo leitor de ouvido disseminar isso dentro do seu ciclo, nossa, a gente dá pra pensar que o podcast faz essa raiz bem grande, né? E fica assim, eu fico pensando que vai ficando vários fermentinhos na cabeça de cada pessoa que escuta um episódio, né? E prova disso esses apoios retroativos que a gente tem recebido, né? De vez em quando entra alguém que descobre a gente agora e que tá fazendo isso, né? E o que deixa a gente bem feliz, porque a valorização do trabalho, né? Que vê-se que tem pesquisa, que tem estudo, que a gente não só liga o microfone e começa a falar. Agora, eu acho que tem uma coisa bem delicada, Lucas, que eu tenho no texto que vai pro apoiador, mas que eu acho que eu nunca trouxe pro microfone, que eu vou trazer hoje. Não sei por que eu decidi trazer hoje. Mas
revelando um pouco mais sobre a própria morte da Virgínia, né? Não sei se a gente já falou, acho que já falou, né? Eu não... Em episódios anteriores. Mas não, a gente já falou que ela tirou a própria vida, mas não em detalhes. Porque assim, a questão da Segunda Guerra Mundial, ela, como a gente trouxe ali, Flanando por Londres, né? Que é aquele texto anteriormente que, era muito difícil voltar a passear na cidade, né? Então, ali em Flanando por Londres, ela volta para esse passeio. Casa de Grandes Homens também é um texto que ela retorna e vai verificar como é que tá essas residências. Então aqui a afetação nervosa, né, imagine, diante de um conflito mundial, de pessoa que tem uma mente extremamente brilhante e conectada, né? Então você fica pensando que, claro, a pessoa fica extremamente sensibilizada. Não estou defendendo nada, só estou dando o meu ponto, né? Cada pessoa vai dar o seu ponto. Mas o que aconteceu de fato, fisicamente, para o desfecho da vida de Virgínia? Perto da época da morte dela, uma bomba foi lançada sobre a margem do rio Ouse. E o que aconteceu? Formou-se um lago em miniatura, que chegou bem pertinho do jardim da Virgínia. E muitas aves aquáticas começaram a ir nesse lago. Então, foi em consequência da bomba, né, que, enfim, desestruturou ali o patamar do território onde eles estavam. E após ver uma série de colapsos nervosos, ela resolve encher os bolsos de pedra de um casacão pesado e entrou no rio, né, próximo à casa. Então, justamente nesse lago, né? Então, é muito louco a gente pensar isso. Sim. Que foi dessa forma. Claro, ela deixou cartas explicando como ela estava se sentindo sufocada naquele estágio da vida, né? Explicando os seus motivos. Mas, enfim, encerrando o seu ciclo ali. E foi assim, com essa bomba da guerra que causou o lago, que veio até o jardim, que veio as aves, e ela, enfim, ali observava e via tudo aquilo e acabou se unindo às aves dentro dessa água. Parece que foi escrito, né? Esse é o desfecho da vida dela, né? Então, hoje eu quis trazer aqui. Sim, uma história... Nossa, parece mesmo de ficção, né? Parece um texto da Virginia Woolf. A gente comentou ao longo aqui das notas de rodapé dos nossos apoiadores, então se você quer ser um dos nossos apoiadores, a gente traz o podcast, coloca de graça aí, né? E a única forma de financiar o nosso podcast hoje é pelo apoio. Então é uma parte essencial aqui do podcast. Então se você quer ser um dos nossos apoiadores, tem duas formas de você fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso apoio coletivo mensal. Ou também você pode enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas formas aí você vai receber duas recompensas. Uma delas é receber todo esse material toda semana que a gente traz no episódio, esse estudo aprofundado junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada da gente, tem esse contato mais estreito aqui com a gente do Leitura de Ouvido. E também você entra nos nossos créditos finais aqui do podcast. Também dá de fazer, né? Tem apoiadores que estão começando a escutar lá atrás, descobriram o podcast por um episódio antigo lá, e daí vão fazendo apoios retroativos, né? Bem legal isso. A Marilu Lourenço Rosas tem feito isso. Isso, a Marilu Lourenço Rosas, ela começou ouvindo lá de trás, daí ela tá maratonando agora, e daí quando ela vê que completou ali mais uma porção de episódio, uma temporada, ela que vai meu apoio por essa temporada, e depois a próxima. Então tá sendo bem legal isso, e a gente fica muito agradecido a todos os nossos apoiadores aí. Esses gestos generosos, assim, de reconhecimento do trabalho de arte e cultura, nossa, toca o nosso coração por demais, assim. Então, esse tripé que a gente comentou, né, que tem que ter o apoio do público, porque hoje a gente leva de graça, mas nem sempre foi assim, né? Hoje tem muita facilidade de acesso por conta dessa meio que monopolização do mercado, né? Principalmente vinda do Spotify, muitas vezes. Mas, claro, a gente sabe que todas as plataformas fazem isso também. A gente vive nesse mundo de conteúdo gratuito, né? A gente dá conteúdo para as pessoas. Então, aqui no podcast, a nossa forma de continuar fazendo ele é pelo apoio. Então, por isso que é muito importante.
Então, os nossos produtores executivos são Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz, do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmicar, Mônica Tokarnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Freitz Yachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Lembrando, se você não adquiriu ainda o livro da Diana Pasquim aqui do Leitura de Ouvido, ela tem um livro de contos chamado Verde Amadurecido. Já foi lançado recentemente, então se você quer garantir o seu, lançou, esgotou, mas tá voltando, né? Então... eu tô fazendo uma lista de Isso. pessoas pra eu pedir exatamente o número de livros. Isso, fazer mais um pedido. Então, se você quer ter o teu livro autografado, manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, falando que você quer o livro Verde Amadurecido, o livro de contos aqui da DAI, que daí a gente já coloca o seu nome e pega o seu endereço, deixa tudo certinho. O livro é R$60 com frete, então... Fica aí essa possibilidade também. Também é uma forma de apoiar aqui o podcast, né? Com certeza. Além de ler boas histórias. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Diana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.